Olá, meus amigos. Estamos ao vivo aqui na contingência. A palestra é do nosso amigo querido Douglas Coutinho, mas não sabemos se ele vai conseguir entrar. Se ele conseguir entrar, nós sairemos, ok? Boa noite, irmão Átilos. Estamos explicando que estamos na contingência aqui, porque eu não sei se o nosso querido amigo Douglas Coutinho vai conseguir entrar, porque ele estava com problema na internet. Então, se ele entrar, a gente sai e ele continua, tá? Já são 7 horas, vamos fazer dando bem-vindo a todos. Forte abraço, que todos sejam bem-vindos aqui na CEF. Estamos organizando aqui o espaço físico da CEF para, se Deus quiser, podermos começar nossas atividades ou recomeçar nossas atividades o mais breve possível. Estamos trabalhando com a data de 1º de julho, 1º de agosto, mas com portões fechados, com estudos, com poucas pessoas, a maioria pela internet. Então vamos começar lendo a página inicial. Vou pedir que a Isabel faça a leitura da página de harmonização e a prece de abertura, por favor. A página é Confia Sempre. Foi psicografada por Chico Xavier e ditada por Meimei, do livro Cartas do Coração. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, meus queridos irmãos, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo que o Ernesto vai trazer essa noite. Que nosso Pai maior o ilumine, que seus benfeitores estejam sempre ao lado dele para amparar e auxiliá-lo. E a nós, que nós estejamos sempre atentos para absorver cada conhecimento novo que irá ser trazido essa noite. Obrigada por tudo, Mestre. Abençoa a todos e aqueles que por algum motivo não puderam estar nos acompanhando, virtualmente que seja. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, estamos aqui para, meio que de improviso, conversarmos hoje e tentarmos darmos uma conotação que o nosso querido amigo Douglas Coutinho iria fazer. E vamos abordar os trabalhadores da última hora. Ele iria fazer um apanhado histórico e também história e reencarnação. E culminaria nos trabalhadores de última hora. Então iremos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Essa parábola, ela é extremamente difícil.
Jesus falou amorosamente de uma forma alegórica, nos trazendo um ensinamento, mas ensinamento esse que não traduz imediatamente a assimilação naquilo que lemos. Temos que estudar, analisar essa parábola, além das nossas miopias espirituais e das nossas visões turvas. O estudo é um grande exemplo das dificuldades que ainda temos de entender o que acontece por trás do legado que Jesus nos outorgou. Quantas vezes temos que ler, reler, degustar, e fato que, se estudarmos logo em seguida ou alguns dias depois aquilo que antes havíamos estudado, teremos um novo enfoque, porque temos uma infinidade de caminhos a trilhar, de aprendizados a absorver. Vamos lá. Essa parábola está lá em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. É importante dizer, antes que a gente adentre a parábola, falar da unidade de tempo. A unidade de tempo na época de Jesus era completamente diferente. Ninguém tinha Rolex, ninguém tinha Cássio, ninguém tinha relógio de bolso, nada disso. A unidade de tempo era dividida em dias e noites. Nos dias eram 12 períodos de 1 hora. E na noite, 4 vigílias de 3 horas. Então, o dia, para entendermos depois o que vai estar escrito na parábola, a primeira hora era de 6 às 7, a segunda de 7 às 8, a terceira de 8 às 9, a quarta de 9 às 10, a quinta de 10 às 11, até a 12ª hora, que era de 17 às 18 horas, e aí acabava a hora do dia, de primeira hora até 12ª hora. As noites eram separadas em 4 vigílias de 3 horas, então tinha a primeira vigília, 18 às 21, a segunda vigília, de 22 às 24, a terceira de 1 às 3 e a quarta de 3 às 6. Então a noite começava às 18 horas e terminava às 6 horas da manhã. E assim eram conhecidos entre horas no dia, primeira hora, segunda hora, e nas noites as vigílias. O primeiro quarto, o segundo quarto, o terceiro quarto, o quarto. Vamos lá. E começa a parábola assim. Vamos ler na íntegra para depois estarmos explicando o que por trás está. O reino dos céus é semelhante... Só um minuto. O Bel, fica aqui, caso o Douglas queira entrar, para mim sair e ele entrar, tá? O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Ora, extremamente comum Jesus falar nas parábolas fazendo a comparação ao pai de família, porque o pai de família é Deus e o reino dos céus é o reino de Deus. Então o reino dos céus é semelhante ao pai de família, um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar. Entendam assalariar como contratar os serviços de trabalhadores para a sua vinha. E a vinha era muito tradicional na época, era a plantação de videiras, para produção de vinhos. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário, que era a moeda romana na época, moeda de prata, 1 denário italiano é dinheiro, convencionou pagar 1 denário a cada um por dia, e mandou-os para a vinha. Saiu de novo na terceira hora, entre 8 e 9 horas do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma aparente, ou coisa alguma que não fosse um trabalho útil e dignificante, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Com os primeiros, ele combinou pagar 1 denário pelo dia de trabalho. Com o segundo grupo, que era na terceira hora, combinou que pagaria o que fosse razoável. E eles foram. Saiu novamente na hora sexta, de 11 às 12, e hora nona, de 14 às 15.
do dia e fez o mesmo, vendo que tinham trabalhadores que estavam com mãos ociosas, os convidou novamente para a sua vinha. Saindo mais uma vez na 1ª hora, ou seja, na 11ª hora do dia, entre 16 e 17 horas, encontrou ainda outros ocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles responderam: é que ninguém nos contratou, ninguém nos assalariou. Quer dizer, ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E todos foram, cada qual no seu tempo, entendendo que o tempo era o tempo do dia, como uma unidade de tempo. E cada um foi num tempo e trabalhou. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros, ou seja, começando a pagar por aqueles que foram na 1ª hora, e gradativamente chegaria aqueles que foram na 1ª hora do dia, ou seja, aqueles que trabalharam 12 horas. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais que os outros. Ora, o senhor da vinha combinou com eles, aqueles da 1ª hora, que iriam trabalhar o dia inteiro ou 12 horas, 1 denário. Mas como ele chamou outros ao longo do dia, eles suporam que iriam ganhar mais que os outros. Mas cada um recebeu apenas 1 denário, aquilo que havia sido combinado. Recebendo 1 denário, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Entenderam? Todos receberam 1 denário, independente da hora do dia que tinham trabalhado. Uns trabalharam 12 horas, outros 9 horas, outros 7, outras 5, outros 1 hora. E todos, começando dos últimos, os primeiros serão, os últimos serão os primeiros, começaram a pagar para eles. E cada um recebeu 1 denário. E quando chegou na vez daqueles primeiros, eles acharam que, por terem trabalhado mais, iriam receber mais. Muito bem. Mas respondendo o dono da vinha, a um deles, falou: meu amigo, não te causo dano nenhum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Segue sua vida. Foi o combinado. Apraz-me a mim, tenho prazer, por minha conta, de dar ao que trabalhou, esse último que trabalhou 1 hora, tanto quanto ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tens maus olhos porque sou bom? E assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ora, tal parábola, meus amigos, tem que ter um raciocínio lógico, um raciocínio além dos olhos materiais, entendendo o que por detrás está. Obviamente, temos que ampliar as visões, porque o senhor da vinha, ele não estava falando de questões eminentemente materiais. Esse ensinamento trazido por Jesus é algo que vai muito, mas muito além das questões financeiras. Porque ela foge ao raciocínio lógico direto. Então temos que ter um raciocínio olhando o que por trás está, ampliando as nossas visões. Vamos lá. Quem seria o pai da vinha? O pai de família. O pai de família, voltamos a falar, é Deus. A vinha, o trabalho na vinha é o universo. Os trabalhadores são seres humanos. Somos nós. O trabalho na vinha é qualquer trabalho no bem. As horas do dia, notem bem,
as horas do dia, a primeira hora, que são 12 horas, a segunda, a terceira, a quarta, até a 1/10 hora, que são 11 horas, mas equivale faltando 1 hora para acabar o dia, que acaba na 12ª hora, refere-se a qualquer período de tempo. Logo, o salário não refere-se à questão da moeda. O salário refere-se à remuneração que nós recebemos na espiritualidade ou aqui, com justiça, fruto dos nossos trabalhos, das nossas realizações, de todo o bem que fizermos, das nossas atitudes. Essa é a nossa remuneração. É a remuneração do trabalhador fiel, o trabalhador que vai para a vinha, que é o universo como todo, e nós circunscritos no planeta Terra, que estendemos as mãos num trabalho de amor ao próximo, de caridade, e receberemos, na maioria das vezes, a remuneração quando desencarnarmos na espiritualidade. Então, não podemos olhar com os olhos materiais, porque aos olhos materiais é absolutamente injusta essa parábola. Financeiramente é completamente injusto um trabalhador ele trabalhar 12 horas debaixo do sol e calor e outro trabalhar 1 hora e receber financeiramente o mesmo, com uma produtividade diferente, por um desgaste diferente, por uma produção diferente. Mas essa produção dessa parábola não refere-se ao aspecto financeiro, refere-se ao aspecto espiritual. A vinha é o nosso trabalho no campo que Jesus nos outorgou com a reencarnação. Quando se fala, é interessante isso, do pai de família, que o reino dos céus é semelhante ao pai de família. Pai de família, um pai de família honesto, decente, um pai de família que nos atende, que nos acalenta, que nos acolhe, nos dá a impressão e a fortaleza de que jamais estamos sós. Que sempre teremos um pai, um amigo, um direcionador, um ordenador, um gestor para nos abraçar, nos dar oportunidades para que nós venhamos a criar asas e voar pelos nossos próprios esforços, mas nos dá oportunidades para nos qualificarmos. E esse pai, é importante que se diga, ele também dá novas oportunidades quando nós erramos. E é justamente sobre isso que fala-se na vinha. É possível que nós tenhamos sido chamados ao longo das nossas existências em vários momentos para o trabalho do bem. Não é um momento estanque. Pode ser um momento estanque e pode ser um momento na história da humanidade, a nossa história. E a nossa história, de cada um de nós, que tivemos em vários momentos das nossas reencarnações, tendo a oportunidade de servir na vinha do Senhor. E quantas vezes nós não aceitamos? Quantas vezes nós declinamos e tivemos a segunda oportunidade na terceira hora, em reencarnações passadas, e declinamos de novo? Mas sempre nos dá novas oportunidades. Até a última hora, que é a 1/10 hora, de 16 a 17, faltando 1 hora para acabar o dia, porque sempre teremos tempo e nos serão dados tempos para que nós venhamos a vencer, nós venhamos a aproveitar, a nos modificar. Então Deus é um Pai misericordioso
independente das inúmeras existências que tivemos na história da noite dos tempos, sempre nos oportunizam novas oportunidades. Muito bem. Também é fato que aqueles, e vamos voltar ao dia, que foram chamados na terceira hora, chegando na terceira hora, perguntou o Senhor o que fazem eles, falam que ninguém não nos assalariou, estavam fazendo nada. Será que eles eram vagabundos? Será que eles estavam esperando uma agência de emprego que não existia na época para intermediarem esse trabalho com o Senhor da vinha? Ou será que eles não tinham se ligado que na primeira hora, quando eles foram chamados e eles declinaram, que era uma oportunidade e eles perderam essa oportunidade? Na segunda hora, perderam a oportunidade. Na terceira hora, uns viram que aquela oportunidade era ímpar para suas vidas, assim como nós nos arrependemos dos nossos erros e queremos acertar. Outros, na terceira hora, ainda declinaram e não acharam que aquele serviço, aquele trabalho era bastante bom para eles naquele momento. Olha como somos prepotentes. Cada um tem o seu nível. O seu nível. Independente da hora do dia, nós mesmos fomos chamados várias vezes e não quisemos, porque achamos que aquele trabalho não era digno do nosso saber, digno da nossa expertise, ou que merecíamos coisas melhores. Não víamos que aquela oportunidade era oportunidade, uma proposta ímpar daquele que nos amava, daquele que nos ama e que é o nosso melhor. Então, na terceira hora, alguns aceitaram, porque estavam no ponto de entender, outros não aceitaram. Mas, olha que interessante. Com os primeiros, ele combinou remuneração de 1 denário pelo dia trabalhado. E a remuneração, na época, o convencional, era pelo dia trabalhado, e hoje ainda, nas lavouras, se paga uma diária. É um valor mais ou menos padrão. Mas ele não combinou com os da terceira hora nenhuma remuneração. Ele apenas falou que pagaria o que fosse justo. Fosse justo. E eles, meus amigos, para ver como esses já estavam pensando em maduros para entender o trabalho da vinha como importante, eles não tentaram barganhar. Eles estavam querendo fazer algo além da oportunidade, porque eles não perguntaram por dinheiro. Eles acreditaram na recompensa e na justiça do Senhor. E na 1ª hora, faltando 1 hora para acabar o dia, novamente o Senhor passou lá e viu desocupados. E perguntou, eles falaram que ninguém nos assalariou. E ele falou, vem para a minha vinha. Sempre teremos oportunidades. Nenhum filho ficará relegado. Nenhuma ovelha ficará sem o abraço afetuoso do nosso gestor, Jesus. Ele garantiu isso para todos nós, que não deixaria nenhuma ovelha para trás. Isso quer dizer que ele está zelando para que todas, em qualquer momento ou qualquer período da noite dos tempos, tenham oportunidade regenerativa, oportunidade para trabalharem na vinha, para se aperfeiçoarem, para melhorarem, para evoluírem. Deus é o máximo e sempre nos dá novas oportunidades. Agora, aqueles que reclamaram, os que trabalharam 12 horas, reclamaram pelo valor que havia sido combinado. Se olharmos pelos olhos materiais, voltamos a falar, foi absolutamente injusto. Mas isso não está relacionado à questão financeira. Isso está relacionado
às oportunidades e ao aproveitamento das oportunidades. O fato de nós termos aceitado trabalhar na vinha, lá sendo os primeiros a serem chamados, se nós não aproveitarmos a oportunidade bem, se nós não correspondermos na produtividade, se nós não formos trabalhadores fiéis e devotados, se nós quisermos trabalhar só pelas recompensas físicas, porque tem os que fazem assim, tem aqueles que fazem pelas recompensas físicas, materiais, pelo dinheiro. Ora, não quer dizer que essas almas tenham sido salvas, não quer dizer que elas tenham aproveitado. Então, independente do período do dia, é importante que elas tenham acreditado e tenham demandado todos os esforços para fazer o melhor de si, dar o melhor esforço, trabalhar com afinco, trabalhar desinteressadamente pelo bem comum, pelo próximo, pela evolução da terra, pelo plantio, para que a colheita seja frondosa. Então, o que vai garantir o plantio e a colheita frondosa não está relacionado à hora de trabalho, mas sim o afinco e as mãos devotadas. Muito bem. O obreiro de última hora, o obreiro de qualquer hora, ele vai fazer justo ao salário. Mas é fundamental que ele trabalhe de boa vontade, conforme nós havíamos falado, né? Agora, aqueles que não aceitaram o convite para trabalhar na vinha, ou aqueles que foram, mas de fazer de conta e não aproveitar a oportunidade, poderão receber o salário da preguiça ou da má vontade. O que quer dizer isso? Aqueles que aproveitarem a oportunidade evoluirão mais rápido. O que está em jogo nessas noites dos tempos, nas sucessivas reencarnações, na evolução mais rápido ou mais devagar, é justamente nós passarmos mais rápido e sofrermos menos, alçando os mundos a que teremos direito pelas recompensas, pelo salário. Então, aqueles que têm preguiça e não têm vontade, ou ainda não estão aptos a reconhecer as oportunidades que Deus nos concede no trabalho na vinha, esses ficarão mais sujeitos aos mundos, com sofrimento, com dores, com expiações, verão tristezas, sofrimentos, choros, e verão mais, não só os sofrimentos, como o sofrimento dos seus amores. Então, o retardamento nos retarda a manutenção em mundos em que o sofrimento é uma necessidade evolutiva para nós evoluirmos. E quanto mais nós aproveitarmos as oportunidades de trabalho e sofrimento, porque eu trabalho também, trabalho com suor, com lágrimas, mas fazendo o bem do próximo, nós vamos ser elegíveis a mundos melhores, onde a felicidade e a alegria serão mais visíveis e mais próximas de nós. Agora, aqueles que chegaram por último, que tiveram as oportunidades nos últimos momentos, esses podem ter de tal forma aceito de bom grado e aproveitado o trabalho e a oportunidade de tamanha força, que eles podem ter sido, inclusive, mais amorosos e mais dedicados e mais produtivos aos olhos espirituais do que aqueles que trabalham desde as primeiras horas. Muito bem, vamos dar continuidade. Ora,
quando o senhor da vinha falou, por acaso tem olhos maus, o que quis dizer com isso? Olhos maus? Não seria olhos maus, senão a inveja, a desconfiança, a preocupação com que se estivesse agindo injustamente e, portanto, com os olhos de cobiça pelo que o outro ganhou trabalhando menos, em detrimento de si, que ganhou igual, mas aquilo que foi combinado, e o que é combinado jamais será caro. Mas essa é a característica do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano, no nível de provas e expiações, é zoiudo. Acha que a grama do vizinho é mais verde, que as frutas do vizinho são mais belas, as flores mais cheirosas. Então, esse olho mau é um olho doente, é um olho desfocado da realidade. Desfocado é um olho que põe as preocupações mundanas e materiais e a sua prioridade em relação aos outros, que nos impede de ver o amor e as oportunidades que por trás de cada situação está e das suas potencialidades. Ora, quantas vezes, e vou falar de mim, não deve falar de si, mas eu vou falar de mim, quantas vezes eu, quando trabalhava, me senti completamente desprestigiado, achando que eu deveria ter promoção, porque supostamente eu teria qualificação acima da que eu tinha. Poxa, vamos lá, tudo na vida tem o seu tempo. E graças a Deus, no Senhor da vinha, que a gente está falando de Deus, esse olho, esse olhar para cada um de nós, ele não é um olhar desfocado, ele é um olhar justo, que cada um teremos cada coisa no momento certo e na intensidade certa. Ora, eu, Reles mortal, tá certo? Quando aqui estava falando que, pensando que eu deveria ter promoção, até que ponto eu não estava sendo indulgente ou estava sendo aplicando soberba sobre o meu potencial, em colocando, denegrindo o potencial do que estava acima de mim, porque eu me julgava melhor do que ele. Será que nós não nos julgamos assim? Quantas vezes nós achamos que deveríamos estar no lugar do outro porque sabemos mais? Ora, meus amigos, acha que sabe mais? Continua estudando e continua desenvolvendo as suas atividades profanas, e eu não estou falando mais do bem, profanas, porque dentro da lei divina, cada coisa tem o seu lugar. Então, se é do seu merecimento e se é da sua prova passar por experiências mais altas, profissionalmente falando, isso acontecerá no momento certo. Então, nós não podemos falar de injustiça divina. Não nos cabe esse julgamento, porque a gente estaria denegrindo, inclusive, o julgamento de Deus. Então, o que tem aí não é uma relação, e já estamos voltando para as noites dos tempos, aqueles trabalhadores que ao longo do dia foram chamados, uns aceitaram, outros não aceitaram. Podem ter espíritos mais antigos e espíritos mais jovens. O relevante é aproveitar a oportunidade, e esse aproveitamento vai acontecer quando estivermos maduros e formos no tempo. Então, é possível que espíritos mais jovens aproveitem melhor até a oportunidade do que os mais antigos. Isso está relacionado ao seu nível de maturidade. E isso que vai balizar o seu nível de evolução. Mas, graças a Deus, nós não dependemos de ninguém para evoluir, senão das nossas próprias pernas, das nossas próprias ações, dos nossos próprios esforços em tentarmos nos aprofundar, quer nos trabalhos profanos, que vão nos dar subsistência e a intelectualidade, quer no trabalho no bem. O que nós não podemos, meus amigos, é fazer um e não fazer o outro. Dentro das leis divinas, nós temos vários tipos de leis que nos impulsionam para a frente para evoluirmos constantemente no âmbito intelectual
e no âmbito moral, no âmbito da convivência com o próximo. Mas então não podemos deixar esse da convivência, esses atributos que teremos que evoluir e receber a recompensa futura, porque isso que nós levamos para a espiritualidade, aquilo que nós aprendemos, aquilo fruto dos nossos esforços, que não está relacionado aos diplomas, e sim aquilo que a gente cursou e aprendeu de fato, e aquilo que nós exercitamos para com o próximo. Esse cabedal de atributos que vai fazer as nossas asas para voar. Continuando, nós já falamos essa questão da unidade de tempo. Essa unidade de tempo, ela não guarda correlação ao dia de trabalho, e sim aos milênios, porque somos espíritos milenares. Para quem acha que não, somos espíritos milenares. E quando se fala de parábola dos trabalhadores de última hora, é uma afirmativa, notem bem, isso é para refletir, é uma afirmativa de que nós, em outras horas, na história da humanidade terrestre, que seja, nós tivemos várias oportunidades de nos melhorarmos e de trabalharmos na vinha do Senhor, trabalharmos com bem, com afinco, para satisfazer a felicidade do outro. E é assim que nós crescemos. Crescemos tentando fazer a alegria e a felicidade do outro, e assim cresceremos e receberemos aquilo que não esperamos deliberadamente, que é a recompensa. A recompensa está na evolução, no aperfeiçoamento. Mas, ao longo dos milênios, dos séculos, fatalmente, tivemos trabalhadores no bem que aproveitaram e também alicerçaram os nossos passos. E podemos falar aqui rapidamente sobre profetas, missionários, e aí temos Buda, temos os vários visionários, temos Moisés, Jesus, apóstolos, mártires, sábios, pensadores, cristãos, filósofos, espíritas. Temos vários que aproveitaram. E temos outros, muitos outros, diga-se de passagem, nós que estamos... Vamos lá. Se nós tivéssemos aproveitado, meus amigos, será que nós estaríamos vivenciando essa experiência empenado, com dor, com doenças, uma experiência que estamos vendo calamidades acontecendo? Será que nós não faríamos jus já a um mundo melhor? Ora, pela lógica, e o espiritismo é algo palpável, algo que faz sentido, chegamos à conclusão que muitos aproveitaram, mas nós não aproveitamos. Mas nós, nesse momento, estamos vivenciando uma nova oportunidade em que estamos novamente sendo chamados. Olhem no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o convite que Espíritos de Verdade faz para fazer parte da sinfonia que ora se inicia, para que peguemos a lira, para que toquemos os instrumentos e falar. Isso quer dizer, vocês, nós, temos todas as condições de que dispomos, todo o ferramental, todo o aparelho, aparelhagem para cultivar a terra, toda a condição para arar a terra ou tocar na sinfonia, na orquestra divina, que ora se inicia. Isso é uma nova oportunidade. Portanto, nós somos trabalhadores que estamos sendo novamente chamados. E aí surge, que horas tem, por favor? E aí surge uma pergunta crucial. Se somos os trabalhadores da última hora, e aí cabe essa pergunta, quando será a última hora de fato? Seria essa existência que estamos agora a 1/10 hora? É possível
Nós não temos essa cronologia exata, mas é possível porque estamos finalizando um ciclo de transição planetária, mudando do patamar do mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem, para o mundo de regeneração. Estamos numa transição e, portanto, não somos ainda regenerados. O mal ainda existe em nós, o mal ainda existe no mundo, mas o mal será limpo, exterminado. A hora do censo começou. Então, não podemos falar se estamos na última hora exatamente, porque estamos num censo divino. Então, aqueles que desencarnarem, pode ser que não tenham uma nova oportunidade reencarnatória, pode ser nesse ciclo evolutivo. Então, esses que não tiverem mais condições de evoluir moralmente, eles já poderão ser inseridos num planejamento reencarnatório para reencarnarem num planeta condizente com a sua moral. O que não pode é a soma dos habitantes que virá a habitar esse novo mundo, que é o planeta Terra, estamos falando do planeta Terra, de regeneração, de modo incompatível com o mundo de regeneração, onde o bem supera o mal, e o mal não será tão dantesco como é hoje. Então, meus amigos, há justiça máxima nessa equação. E poderemos afirmar, não respondendo qual é a última hora, mas qual é o melhor momento para nós nos mudarmos, nos modificarmos nossos atos, nossas ações, repensarmos nossa vida. O melhor hora é hoje. Melhor dia é hoje. E a melhor hora, agora. Agora, porque temos, graças a Deus, essa luz que ilumina nossa mente, que é a doutrina dos Espíritos. O cristianismo redivivo, que nos mostra as relações entre o mundo material com o mundo imaterial, que nos mostra que morremos, vivemos e nascermos e tornamos a renascer quantas vezes forem necessárias, visando a nossa evolução e, portanto, tendo as oportunidades. Será um momento que a última hora é a última oportunidade nesse ciclo, mas não é na noite dos tempos. Então pode ser que aqueles que não estejam em condições morais de passar pelo ciclo de regeneração sejam, e aí pode chamar degradados ou convidados a renascer num outro planeta que está num nivelamento compatível, onde eles poderão auxiliar aqueles povos intelectualmente inferiores com o seu conhecimento, com a sua inteligência, tal qual fizeram os exilados de Capela lá nos idos de 4.500 anos antes de Cristo, formando a civilização dos egípcios, dos gregos, dos hindus e dos hebreus e dos gregos também. Então, meus amigos, essa questão última hora, ela tem uma vertente dupla. Pode se relacionar tanto às últimas oportunidades que temos antes de entrarmos nesse turbilhão, finalizarmos as oportunidades para que venhamos a fazer parte do novo mundo de provas e expiações que a Terra inevitavelmente se tornará, e não há o que possa fazer brecar essa marcha do progresso, porque tem todo um turbilhão planetário envolvido. Então pode ser as últimas oportunidades, mas também nós que aqui estamos, todos nós cristãos, somos considerados missionários. Não os grandes mártires da humanidade, os grandes apóstolos de Jesus, mas somos os atuais apóstolos de Jesus.
pequenos que somos, para que de união em união, possamos fazer um trabalho e influenciar a modificação da humanidade e evolução do planeta com os esforços no labor do bem. Bom, o que quer dizer, Ernesto, quando se fala que os últimos serão os primeiros? Não é algo injusto? Ora, os primeiros a serem chamados ao trabalho aceitaram mediante um acordo de pagamento. Não necessariamente eles foram de boa vontade, não necessariamente eles aproveitaram a oportunidade, mas eles foram de olho na recompensa materialmente que fosse. Ora, os primeiros, eles poderiam até ter recebido essa recompensa material, porque eram dela que eles estavam de olho. Agora, os últimos, os que foram na terceira hora para frente, foram de boa vontade acreditando, porque eles não perguntaram, não foi convencionado nenhuma paga. Então, eles acreditaram de fato que teriam a recompensa justa, independente da hora trabalhada. E eles não questionaram isso e não perguntaram quanto receberiam, nem o queriam receber. E assim, essa justa recompensa está relacionada àqueles que têm boa vontade. E têm boa vontade, poderão sofrer muito aqui na Terra, hein? Olha os cristãos primitivos, o quão eles penaram. E a grande maioria deles foram perseguidos e mortos na arena pelos leões ou pelos gladiadores. E nós, hein? Qual é o risco que nós temos caso a gente não aproveite? Será que nós seremos jogados aos leões? Será que nós, aproveitando ou não aproveitando, seremos jogados aos leões? Não. Se nós não aproveitarmos, nós teremos outras oportunidades, quer aqui na Terra, quer em outros planetas mais atrasados. Porém, o fato de termos aceitado de bom grado não quer dizer que a nossa existência na matéria será fácil, porque sofreremos dores, sofreremos doenças. Estamos num mundo de expiação, em que estamos reparando aquilo que outrora nós fizemos de errado. Então, a recompensa espiritual está na crença que virá de um ser justo, poderoso, justo e bondoso, magnânimo, que é Deus. E ela provavelmente, em sua grande maioria, virá na espiritualidade. Jamais devemos fazer algo relacionado ao bem esperando um pagamento ou uma retribuição, nem daqueles que nós fizemos o bem e nem da espiritualidade e muito menos de Deus. Devemos fazer pelo simples fato de fazer o bem, porque assim aprendemos com Jesus, assim aprendemos as questões do amor, as questões da caridade. E por que muitos chamados e poucos escolhidos? Que horas tem, Bel? Eu estou sem relógio. E por que muitos chamados e poucos escolhidos? Porque em todos os tempos, e aí vamos, nas noites infindáveis dos tempos anteriores de nossas vivências, tivemos inúmeras oportunidades e, apesar disso, apesar de ter sido convidados, em todas elas, porque Deus não nos desampara jamais, e os nossos mentores e protetores também não, porque sempre são nos nossos ouvidos, mas nós deixamos escapar essas oportunidades sucessivamente. Então, meus amigos, muitos foram chamados, inclusive nós, mas quem foram os escolhidos? Os escolhidos foram aqueles que aceitaram, foram aqueles que aproveitaram as oportunidades, aqueles que trabalharam com afinco, com amor, com afeto, aqueles que trabalharam sem nada esperar. Ora, oportunidade de trabalho, meus amigos. Entendam que escolhidos não é
Deus que nos escolhe. Somos nós que, com nossos discernimentos e entendimentos, como criaturas falíveis e errantes, que na história da humanidade cometemos vários erros, dos quais, graças a Deus, não nos lembramos, mas agora, não importa o que fizemos, mas viramos a página, estamos caminhando em frente. Então somos nós que nos elegemos para sermos escolhidos. O progresso de cada um de nós, a evolução moral, a evolução intelectual, a evolução contínua, os voos mais altos de nossas asas, depende somente de cada um de nós. Não existe um tribunal de júri que vai nos pensar e escolher. Não, nós nos elegemos, graças a Deus. E novamente agora estamos sendo convidados. Mas, infelizmente, mais uma vez, na noite estrelada dos tempos, encontramos mais raios e trovões do que estrelas, porque nós fizemos na nossa vida raios e trovões. Mas dessa vez, que agora fomos chamados, não 10ª hora, faltando 1 hora para trabalhar, já no início, já em andamento, o censo divino para quem vai para o mundo de regeneração, ou quem vai ser degradado, nós lutaremos com todas as forças, e eu quero crer que todos nós faremos, para que não mais sejamos poucos escolhidos, mas dessa vez, muitos eleitos e muitos fadados a sermos pinçados, porque somos nós que nos colocamos do lado do bem, do lado do bom trabalho. Então dependerá das nossas ações. Jesus fala no vasto campo de oportunidades. E como temos oportunidades na vida? Se fala quando o trabalho está pronto, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E nós estendemos as mãos e falamos: Senhor, coloque o trabalho em nossas mãos. E Ele coloca o trabalho, e a gente fala assim: opa, esse não. Esse é muito desqualificado para a minha capacidade. E jogamos para lá e perdemos oportunidade. Meus amigos, o trabalhador na vinha tem que ser um trabalhador de boa vontade. Um trabalhador que não quer ter cargos, ele quer ser eficaz, colaborador, parceiro, amigo, afável, fazendo bem sem saber a quem, sem escolher o trabalho. Vamos deixar de tirar a mão quando Deus coloca o trabalho, porque Ele coloca tanto trabalho nas nossas mãos e nós continuamos com mãos vazias. Não, esse não. Isso quer dizer que nós desprezamos com frequência as oportunidades. Que horas tem? 5 minutos. Temos 5 minutos? Vamos falar rapidamente aqui. Oportunidade. Meus amigos, oportunidade, quando a gente sai na rua procurando por ela não vem com plaquinha: eu sou a oportunidade, está aqui. Não. São os nossos olhos que transcendem além da matéria, que vem em cada gesto, um gesto pequeno que seja, uma oportunidade de fazermos tanto bem. E essas oportunidades não estão relacionadas só às questões materiais. As questões materiais são importantes, mas elas não são as únicas. O sorriso, as orelhas para escutarmos, o abraço para apertarmos. E parem de falar que eu não gosto de abraço, porque eu gosto, hein? Eu não gostava há um tempo atrás. Sim. Eu tenho um motivo para isso. Sim. Tem um espírito obsessor aqui falando. Sim. Mas gosto, hein? É importante. Sim. Então temos que estender os braços e fazer todo o bem possível, ajudando alguém a subir a escada, alguém não cair no buraco. Não é empurrando para o buraco, não é não sentando no lugar, não é não falando bom dia, boa noite, boa tarde, não é não abraçando, não é não ouvindo, não é não dando oportunidade, que nos faremos pessoas melhores. Então, estamos aqui para exercitar aquilo que Jesus nos outorgou,
aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, as suas questões morais. Entenda as questões morais como se fosse quase um manual de como nos portarmos diante das dificuldades, diante das relações humanas, diante das doenças, diante dos inúmeros casos que já nos aconteceram, que vão se repetir, e outros que acontecerão. Mas jamais deveremos blasfemar Deus. Não basta na última hora a gente se arrepender e chamar Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Não basta. Aquele que se arrependeu, volte para a espiritualidade, se qualifique, porque estudamos e trabalhamos na espiritualidade, se qualifique, se apazigue com aqueles que tenhamos diferenças, para que, quando a matriz reencarnatória possibilitar o retorno à vida material, o façamos com amor para aproveitar a nova oportunidade. Então, não basta o arrependimento. O arrependimento é uma parte, mas ainda assim, se não conseguirmos levarmos a termo a nossa existência e cumprirmos aquilo que nos comprometemos, teremos que ter outra oportunidade para vir e trabalhar. E não basta chegar para Deus e falar: Senhor, Senhor, abra a porta, que a porta é minha. Não. É sua. Volte e trabalhe pelo bem comum. Bom, meus amigos, tem muita coisa para falar. Teria, a missão dos espíritas, empregai bem a hora que nos resta, porque assim, nós temos prazo de validade, cada qual com seu prazo de validade. Não sabemos até quando vamos ficar nessa existência. A qualquer momento podemos bater as botas, passar para o outro lado, e aí vamos olhar o planejamento reencarnatório, planejamento, realização. E quando compararmos que tenhamos a graça, a felicidade de termos concluído quase tudo o que nos propusemos. Então, aproveitamos. A hora é agora, o dia é hoje. Não faça que nem eu, quando quer fazer dieta, que vou começar na segunda-feira e amanhã vou na churrascaria rodízio. Não funciona e não vou emagrecer. E quem pensa assim, em relação a mudar de vida, também não vai mudar. A hora é agora, o dia é hoje. Tá bom, meus amigos? Que Deus ampare a todos, que ilumine, que ampare o nosso amigo querido, que não pôde entrar, que é o amigo Douglas Coutinho, que deve ter ficado extremamente preocupado, que ele receba o nosso abraço, o nosso afeto, a luz dos mentores espirituais da casa, que ele receba nesse momento na sua casa, em forma de gratidão pela sua disponibilidade, por ter preparado um trabalho que infelizmente não pôde ser apresentado, e por vocês, peço desculpa por ter comprado gato por lebre. Prometemos, Douglas Coutinho, que é um baita no palestrante, e vocês levaram esse traste que vos fala. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que tenha servido de alguma forma para refletirmos no momento importante da humanidade que estamos vivenciando, que o senso divino está em curso e que só depende de nós darmos esse passo. Erramos no passado, e no passado recente, esse passado recente que nós erramos não pode impedir a marcha do nosso progresso. Que viremos a página, que sigamos em frente, que venhamos a ter luz, fé e pedir força para nos melhorarmos, e que tenhamos todo amor possível, porque o amor aplaca, é esse o nome? Uma multidão de pecados.
a Branda, cobre, eu tenho o espírito aqui, fala comigo, o espírito Isabel, fala comigo, falou, o multidão cobre, o amor cobre a multidão de pecados. Então, tenhamos todo o amor possível, porque sempre será tempo, se assim o desejarmos. Vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Deus, agradecendo a intuição dos bons espíritos, agradecendo por estarmos modificando o espaço em que a CEF irá funcionar, por já estarmos trazendo esperança para a espiritualidade, para que voltemos gradativamente com segurança, para que sejamos doadores fiéis dos nossos fluidos. Obrigado, bons espíritos, obrigado, mentores da casa, obrigado a toda essa pleiade de espíritos que estavam assistindo conosco. Pedimos perdão pela nossa falibilidade, pela nossa dificuldade em trazer aprendizados. Isso denota da nossa inferioridade. Que Deus ampare a todos nos seus lares, levando lenitivos, rosas, amor, luz, e que sintam-se abraçados nesse momento onde estiverem, inclusive o nosso querido amigo Douglas Coutinho. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, obrigado pela paciência. Não é todo mundo que tem essa disposição em me escutar, ainda mais comprando gato por lebre, porque compraram uma coisa e levaram outra, tá? Fiquem todos com Deus, forte abraço, beijo. Amanhã, às 18h30, teremos a irradiação àqueles que desejarem mandar nomes de doentes ou de desencarnados para que venhamos a irradiar. Podem mandar porque ainda dá tempo, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Que Deus ampare a todos. Obrigado.